A Assembleia Legislativa debate a mineração na Serra da Piedade. Venezuela marca conversa de Trump e Bolsonaro nos Estados Unidos. A beleza dos corais com programação especial em BH e a das cerejeiras que começam a florescer no Japão. Isso e mais no Horizonte Notícia, que está começando. A Arquidiocese de Belo Horizonte celebrou nesta terça-feira o Dia de São José, patrono da igreja. A data teve celebrações em diversas paróquias. Os bispos auxiliares celebraram missas na igreja São José, no centro da capital. Cerca de 35 mil fiéis passaram pela igreja de São José, no centro de Belo Horizonte, nesta terça-feira, em celebração ao Dia do Santo. Foi um dia especial, porque amanhã eu vou operar e coincidiu, graças a Deus, de ser perto do Dia de São José. Então eu vim agradecer a ele a força que ele está me dando e vou vir agradecer também, porque eu sei que eu vou vencer isso. Interessante ver todas as missas lotadas e o povo entra e sai, o povo chega, o povo vai. Então é uma bênção para nós esse momento. Padroeiro das famílias, muitos fiéis vieram pedir proteção para quem tanto ama. Maria das Graças veio de Passos, interior de Minas, pedir uma bênção para a filha que está grávida. E eu queria pedir a São José para abençoar ela, que ela está tendo problema na gravidez. Creio que celebrar São José é redescobrir o caminho do diálogo, da solidificação de nossas famílias na rocha sólida da palavra de Deus, da oração, da própria Eucaristia que vamos celebrar. Ou nós reconstruímos a família, ou o futuro de nosso país, de nossa cidade, está ameaçado. São José foi carpinteiro e coube a ele o título de padroeiro também dos trabalhadores. Durante a celebração na tarde de terça, a tradicional bênção das carteiras de trabalho. Pedir a ele a intercessão junto a Deus para que melhore a situação do nosso país, situação social no sentido pleno, né? Emprego, moradia, alimentação e paz. Mesmo com muita dificuldade, João fez questão de ir à igreja que leva o nome do santo em BH para agradecer. Eu fiz uma cirurgia no coração, tive que colocar marca-passo e vim aqui agradecer a São José que ele me iluminou na minha cirurgia e graças a Deus deu tudo certo. E hoje acontece a audiência pública da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas sobre o licenciamento que autorizou o retorno da mineração no entorno da Serra da Piedade, em Caeté. O encontro irá debater os riscos de dano ao conjunto arquitetônico e paisagístico do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Os institutos do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Estadual deverão participar da audiência, assim como representantes da Arquidiocese de Belo Horizonte e do Governo do Estado. O tema voltou à pauta porque a Serra da Piedade é tombada pelo patrimônio cultural e reconhecido como monumento natural do Estado. O encontro é aberto ao público e será realizado às 4 da tarde no auditório José Alencar da Assembleia, que fica no bairro Santo Agostinho, aqui na capital. O presidente Jair Bolsonaro já retornou ao Brasil após se encontrar com o presidente norte-americano Donald Trump na Casa Branca nesta terça-feira. A crise política e econômica na Venezuela foi um dos assuntos abordados entre os presidentes. O republicano pediu que as Forças Armadas venezuelanas abandonem o apoio ao presidente Nicolás Maduro. Trump disse também que apoia os esforços do Brasil para integrar a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e completou dizendo que as negociações entre os dois países devem avançar nas áreas de segurança militar e do comércio. Após o encontro, Bolsonaro falou com a imprensa e respondeu sobre a possibilidade de intervenção militar na Venezuela. Diplomacia em primeiro lugar, até as últimas consequências, né? Trump repetiu que todas as hipóteses estão na mesa. Ainda falando sobre a Venezuela, a gente sabe que desde o início da crise, a população do país vizinho está migrando, deixando suas casas em busca de uma vida melhor. A Cáritas brasileira participa do projeto Eu Migrante, que busca sensibilizar as pessoas à realidade dessas famílias, principalmente a desses milhares de venezuelanos que vieram viver aqui no Brasil.
Mais de 3.500 pessoas serão beneficiadas com a campanha Eu Migrante, desenvolvida pela Caritas Brasileira para mobilizar pessoas e recursos para a questão migratória no Brasil. Eu estou aqui com o Ellerson Silva, assessor da Caritas em Minas Gerais. Me explica um pouco, Ellerson, sobre essa questão da migração dos países vizinhos ao Brasil, principalmente a Venezuela. A Venezuela, como todos sabem, tem vivido uma crise institucional, uma crise política, e algumas pessoas, por carestia, mesmo por necessidades, têm migrado para outros países. Isso tem sido um fenômeno muito preocupante, primeiro para a soberania e para a vida da própria Venezuela, um país irmão nosso, porque quase 3 milhões de pessoas já se deslocaram da Venezuela. Então, hoje tem chegado no Brasil pessoas que passavam por necessidades básicas. Então, nós temos um contingente grande, por exemplo, de indígenas, pessoas indígenas que têm chegado no Brasil que mal falam o castelhano. Então, além da barreira linguística, uma segunda dificuldade dessas pessoas são postos de trabalho. O programa PANA, esse programa Eu Migrante, hashtag Eu Migrante, criado pela Caritas Brasileira, junto com uma outra organização chamada Signes Jovens, ele quer justamente isso, sensibilizar as pessoas ao drama, muitas vezes, vivido por essas pessoas que chegam ao nosso país. É preciso que as pessoas, no sentido solidário, naquela perspectiva que a gente tem humana, como Cristo, que acolhia o outro, que acolhia aquele que chega, que acolhe a samaritana, é preciso que a gente se abra também para o acolhimento dessas pessoas, muitas vezes dando uma moradia solidária, uma hospedagem solidária, facilitando o encaminhamento para os postos de trabalho, que possam ajudar na tradução, muitas vezes, de documentos que são necessários, o encaminhamento dos nossos serviços públicos. Você pode ajudar a campanha oferecendo acolhida solidária ou doando alimentos e roupas. Acesse o site caritas.org.br ou ligue para 061 3521 0350. A campanha vai até o dia 30 de junho. Quarta-feira é dia de falar de reforma da Previdência. Hoje o presidente Jair Bolsonaro deve começar a trabalhar nas mudanças para os militares. Por aqui, nosso assunto hoje é pensão por morte. A advogada Juliana Bento está aqui com a gente. Doutora, como que funciona atualmente a pensão por morte? Pois é, gente. Hoje a pensão por morte corresponde a 100% do salário ou da aposentadoria do falecido. O valor é pago aos dependentes que têm o direito à pensão, mesmo que já recebam a própria aposentadoria. É o único benefício que permite acumulação com outro benefício. Mas quais são as mudanças que a pensão por morte deve ter aí com a reforma da Previdência proposta? Pois é, a nova proposta reduz muito o valor da pensão, que passa a ser 60% da média das contribuições desde julho de 1994, com acréscimo de 2% percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos. Isso não se aplica para as mortes por acidente de trabalho. Neste caso, continua a ser valor de 100% da renda. Se o segurado já era aposentado, o valor será idêntico ao da aposentadoria que ele recebia em vida. Além da redução do valor do benefício, também será reduzida a porcentagem paga aos dependentes. Receberão 50% do valor apurado, mais 10% por dependente. O valor dependerá do tempo de contribuição. Um casal com filho, por exemplo, se o marido falecer, a família receberá 70% deste valor, 50%, mais 10% para a companheira e 10% para o outro filho. A outra mudança é que a cota do dependente não será mais transferida. Com esse mesmo exemplo de 2 dependentes, quando o filho completa 21 anos, o valor que ele receberá, ele era revertido para a mãe. Agora, com a nova proposta, não mais será revertido. Quando o filho completar 21 anos, o valor que ele recebia não vai mais para a viúva. E o valor da pensão por morte acaba sendo mais uma vez reduzido. Doutora, e quem já recebe a pensão por morte, vai mudar alguma coisa? Pois é. Por enquanto, não muda nada. Quem recebe os 2 benefícios vai manter os 2 benefícios. Não muda absolutamente nada. As regras da pensão por morte só começam a valer após a reforma da Previdência e se ela for aprovada. Com certeza. Muito obrigada, doutora. Bom dia. A Arquidiocese de Belo Horizonte promove uma série de concertos musicais. Os shows serão durante o período da Quaresma até a Semana Santa no interior de igrejas. Confira a programação.
Nesta quarta-feira, a apresentação é do coral Poor Singers na Igreja de Lourdes, na capital, às 7 da noite. No domingo, dia 24, a mesma basílica recebe o coral Ângelus, também às 7 da noite. No dia 7 de abril, domingo, é a vez da Igreja São José no centro ser palco do grupo Mater Ecclesiae, com apresentação às 8 da noite. Na quarta-feira, dia 10 de abril, a Camerata Luz realiza concerto às 8 da noite na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Santo Agostinho. Já no dia 22 de abril, segunda-feira da Semana Santa, a apresentação da banda da Polícia Militar de Minas com o coral Ensaio Aberto do Corpo de Bombeiros fecha a programação de concertos na Igreja São José às 8 da noite. A entrada é gratuita. Nessa quarta-feira começa no Hemisfério Sul e aqui no Brasil o outono. Do outro lado do planeta, onde quem chega agora é a primavera, essa é uma época do ano bastante esperada. No Japão, é tempo de floração das cerejeiras, uma atração turística daquele país. Para os japoneses, as cerejeiras são sagradas. O florescimento delas não dura mais que uma semana e simboliza a fragilidade da existência. O fenômeno é tão importante que até a agência meteorológica do país tenta prever a chegada das flores brancas e rosadas com a maior precisão possível. A data esperada é esta, final do mês de março e início de abril, quando começa a primavera no hemisfério norte. A flor da cerejeira, chamada sakura em japonês, é considerada símbolo nacional da primavera por lá. Como é um espetáculo de curta duração, os locais em que há grande concentração das cerejeiras atrai turistas de todo o canto do Japão e até do mundo nessa época. Por todo o país, os japoneses celebram a data, levando esteiras para forrar os gramados dos parques e compartilhar um piquenique. Bom demais. O Horizonte Notícia termina agora, a gente volta amanhã, 8h45 da manhã. Até lá, tchau, tchau.